Bom dia ainda a todos e a todas. É uma satisfação, uma alegria, num momento tão difícil, estar aqui, estar do lado do companheiro Paulo, vizinho, né, de rua, parceiro de tantas jornadas maravilhosas, do lado da Flávia e do lado das mulheres poderosas que vão nos seguir. É uma honra. Quando colocaram dois homens, eu falei, eita! Mas aí depois eu soube, não, mulheres maravilhosas que vão poder estar dialogando conosco. E eu vou fazer uma fala, que é uma fala de um diálogo. Eu não sei exatamente por que me chamaram, mas eu tenho tido uma longa trajetória de relação com a Ana, muito aprendizado com os movimentos de luta, inicialmente da saúde dos trabalhadores na década de 80, os sindicatos, a luta pela reforma agrária, a construção do SEST, o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. Posteriormente, a área de saúde e ambiente, a ecologia política e os movimentos por justiça ambiental, um trabalho longo e profícuo com favelas e movimentos de favela no Rio de Janeiro e a construção do mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, que envolve lutas em todo o território nacional, em que há processos muito violentos, mas também de resistências e de afirmações sobre o que significa ser camponês, agricultor familiar, o que significa ser indígena, quilombola, o que significa morar numa reserva extrativista, mas também dentro das cidades, das periferias, todo o processo de resistência que eu vou tentar passar aqui para vocês através de um diálogo do que eu vejo que existe de potente nessa interface entre saúde e agroecologia e mais ainda da saúde coletiva e das linhas e perspectivas com que eu venho trabalhando nos últimos 35 anos. Então é isso, eu sou um pesquisador do SEST. Nos últimos 35 anos eu tenho trabalhado bastante com vários temas, mas nos últimos 15 anos fortemente aprendido muito no diálogo com a articulação nacional de agroecologia, com os movimentos camponeses em luta pela reforma agrária e pela agroecologia. Tenho uma relação de profundo agradecimento e profundo aprendizado, e eu diria uma relação amorosa e de amizade em todo esse processo. Mas eu vou falar a partir de um lugar de síntese. Eu estou no momento de construção do Núcleo de Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde. Eu vou fazer uma confissão pessoal. Há alguns meses atrás eu tive um AVC e quase parti. Um AVC muito forte, muito intenso, mas eu tive muita sorte. Eu me sinto abençoado por tantas situações nessa vida, e essa foi mais uma delas. Eu poderia ter ido, e todos nós iremos em algum momento, e a gente tem que incorporar isso nos ciclos da vida. Uma das tragédias modernas é a negação, e esse é um dos problemas no materialismo da modernidade, a negação dos ciclos da vida e da morte e da incorporação dos mistérios que somente as cosmovisões e as sociedades tradicionais, indígenas, quilombolas e tantas outras têm tanto a nos ensinar, que é um dos grandes limites. Mas nesse processo, eu já sendo cobrado, eu resolvi acelerar o processo de institucionalização de um projeto muito longo e que é a construção dessa articulação desses três campos de conhecimento: a saúde coletiva, a ecologia política e as abordagens pós-coloniais, em especial as epistemologias do Sul. Eu tive com a Luciana, que esteve aqui há pouco, a honra de ter trabalhado 1 ano e meio recentemente, diretamente com Boaventura de Souza Santos e sua equipe, e isso me fortaleceu fortemente, me deu muita força do ponto de vista intelectual, porque o único conhecimento que nos interessa, no fundo, e esse é o problema da academia, é o conhecimento que nos fortalece como pessoas nas lutas por dignidade. Fora isso, qual o sentido de conhecimento? E até hoje, a maior parte da academia nega algo que é tão óbvio, mas que agora a gente está aprendendo a retomar e
parte dos aspectos positivos pós-golpe, da tragédia que a gente vive no mundo e no Brasil, nos ajuda a ter humildade, a economia, a academia, a abrir e reconhecer certos espaços. Então, o núcleo, ele se chama Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde, e eu acho que isso nos ajuda no diálogo que eu vou ter com a agroecologia. Por que ecologias? É uma homenagem de um pequeno livro fabuloso, escrito em 89, de uma grande figura chamada Félix Guattari, chamada As Três Ecologias, que já falava que existem 3 ecologias fundamentais que a crise na entrada do novo século teria que enfrentar, que é a ecologia social, da relação da sociedade, da economia, dos níveis de sociabilidade, a crise, naturalmente, dos ecossistemas, do fim das bases de sustentação da vida e a crise da intersubjetividade, da produção de sentidos nas relações interpessoais e nas relações comunitárias ou comunais. Aquilo que produz sentido no âmago mais profundo a qualquer ser humano. Mas é também uma ecologia plural porque ela vem de uma longa trajetória de aprendizado, de construção do campo da ecologia política. Tanto que um dos livros mais importantes que eu tenho, escrito por mim, é chamado de Uma Ecologia Política dos Riscos. E que fala da centralidade da crise ecológica, adicionando a leitura da teoria crítica marxista do conflito capital-trabalho e da leitura do materialismo histórico dialético, que avança muito, mas é extremamente problemático quando se coloca a verdade superior, ontológica, epistemológica e totalizante em relação a outras possibilidades de compreensão da vida, mas a ecologia política ela avança pelo reconhecimento da centralidade da crise ecológica. E não somente da crise ecológica, da questão dos sujeitos, das identidades, inclusive, não somente das comunidades tradicionais, mas toda a questão da sexualidade, das identidades, da comunidade LGBTI, das possibilidades, das múltiplas e infinitas possibilidades de sermos humanos. E é por isso que a dimensão política é necessariamente epistemológica e ontológica. A crítica fundamental das abordagens pós-coloniais e das epistemologias do Sul é que a modernidade eurocêntrica e capitalista, ela continua o projeto colonial do colonialismo porque ela se assume como uma superioridade ontológica que nega a infinita possibilidade de sermos, conhecermos e experienciarmos a vida, de forma a criarmos vida e produzirmos dignidade. Então, a ecologia política ela traz um elemento fundamental, conceitos fundamentais como a relevância dos conflitos ambientais para entender a crise nos territórios, a importância do capitalismo e do neoextrativismo, em particular na América Latina e no Brasil. E também um conceito fundamental, que eu não vou poder trabalhar aqui, mas o Paulo também tem trabalhado bastante sobre isso, que é o conceito de metabolismo social. Como que eu vivo? Como que a economia e a relação sociedade, natureza e economia se reproduz e constrói ou destrói vida? Todos nós temos metabolismos. Entramos e saem fluxo de energias, materiais e vida. E isso produz ciclos. Vida, morte, entra, sai, trabalho. A gente trabalha para ter... Eu não posso, né? Eu não sou mulher, mas eu ajudei muito nos momentos do parto dos meus filhos, mas tem um trabalho do parto que é violento, depois tem um trabalho de crescimento da educação, depois tem um trabalho para ganhar vida e depois tem um trabalho enorme para envelhecer e morrer com dignidade. A vida é trabalho e é esse trabalho que nos dá dignidade. Então, a ecologia política fala disso. A ecologia de saberes finalmente fala, que é a proposta do Boaventura de Souza Santos, das epistemologias do Sul, fala como vamos construir esse diálogo e essa aproximação entre os saberes científicos e não científicos, se o saber científico é tão distante da vida com a sua pretensão de neutralidade e objetividade.
E aí então vemos as epistemologias, né? As epistemologias para entender os limites da ciência, para enfrentar a complexidade dos riscos, as incertezas, e ao mesmo tempo as epistemologias do Sul, que é uma proposta, dentro das abordagens pós-coloniais, de entender essa tripla dimensão abrangente, global, da modernidade eurocêntrica, que é o capitalismo, a continuidade do colonialismo e o patriarcado ou o heteropatriarcado. Ou seja, entender como que nós vamos enfrentar conjuntamente essas lutas sociais por dignidade para enfrentar e fazer uma transição que tem um caráter civilizatório. E é preciso, então, termos referenciais teóricos e compreender a nossa realidade. Sentirmos a nossa realidade por uma razão quente, por um coracionar, por uma razão que trabalhe junto com o sentido da vida. E aí, por fim, a promoção emancipatória da saúde, o que nos oprime e aprisiona, o que nos torna humanos, o que nos liberta para que exerçamos uma vida digna. Essa é uma questão tão absolutamente fundamental, mas é tão absurdamente ausente da academia, com seus doutores especialistas em busca de objetividade. E aí, então, eu venho de uma longa trajetória de pensar isso a partir das experiências nas favelas, do laboratório, que antigamente era territorial de Manguinhos, está chamando de Laboratório Territórios e Movimentos, com a criação do NEPS, e o mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, principalmente com populações dos campos, florestas e águas. E aí, então, nós temos os objetivos do NEPS para eu poder tentar ir concluindo. Ainda tenho aqui que eu estou contando mais uns 13 minutos, mas eu estou aqui com o meu relógio. Fico à vontade dentro dos minutos que me restam. A articulação dos 3 grandes campos de conhecimento que nós temos trabalhado para isso. A saúde coletiva, a ecologia política e as epistemologias do Sul. Eu não vou falar tanto, eu pensei em falar muito para vocês que não conhecem um pouco da história da saúde coletiva, mas eu preferi fazer essa articulação. Porque a saúde coletiva, ela nasce com luta. Por luta da saúde, luta por democracia, medicina social latino-americana, enfrentar as ditaduras na transição para sociedades democráticas. Ela fala da determinação social da saúde, como o capitalismo produz desigualdades sociais, injustiças sociais, que também são injustiças em saúde, como que as pessoas morrem e adoecem em função dessas desigualdades, dessas injustiças. Mas a gente também articula com a ecologia política, que eu já falei, com as epistemologias do Sul, nas grandes lutas sociais que nós, nesse momento, sintetizamos, das lutas por saúde, dignidade e direitos territoriais. Essas são as 3 grandes lutas que produzem as sínteses que, nesse momento, a gente trabalha. E uma articulação das 4 grandes justiças. É a justiça social, econômica, política, do poder, a justiça por saúde, a justiça sanitária, que é o exemplo da luta da saúde coletiva, da construção do SUS, a justiça ambiental, porque não é possível não ter territórios dignos, direitos territoriais, ar limpo, água limpa, alimentos saudáveis e um ciclo de economia que exerce e produz vida e dignidade. E também, finalmente, a justiça cognitiva. Não é possível somente a academia produzir saberes. Existe uma multiplicidade de saberes advindos da experiência, da cultura, da espiritualidade, do saber fazer, das lutas sociais, dos movimentos sociais. E um grande problema é esse fosso e esse abismo e esse temor acadêmico de fazer essa articulação em nome da pretensão de superioridade e de se não misturar na luta. E a gente vai dizer que não existe conhecimento que vale a pena nesse contexto sem luta por dignidade. E é isso que define as ecologias de saberes. E o último aspecto, um aspecto fundamental, que é quais são as linguagens das ecologias de saberes. Como que eu posso produzir uma razão quente? Eu não posso afastar minha razão, mas eu não posso produzir uma razão sem sentido, sem afeto e sem ética. E para isso eu preciso das linguagens da cultura, do afeto e dos sentidos. É preciso experimentar e criar continuamente a articulação dos saberes e linguagens científicas com as linguagens
artísticas e populares. E é por isso que um dos desafios que a gente vai ter no evento, que vai acontecer de 26 a 28, de segunda a quarta-feira, que inclusive o Boaventura de Souza Santos vai estar, a Sônia Guajajara, que está com a gente, vai estar um bando de movimento social e intelectual, e vários deles estão presentes aqui. A gente espera que quem quiser possa falar comigo ou com a Marina, não sei se ela está aqui, a Marina Fazanello, que também está na coordenação do evento, que queiram participar. A gente vai ter relatos orais, gráficos e poético-musicais para experimentar essa diversidade de saberes, linguagens e articulações. Bom, qual a relação disso tudo entre saúde coletiva e agroecologia? Eu vou passar rapidamente por isso que eu já falei a maior parte do tempo, dizer também que eu tenho uma enorme gratidão com o curso de mestrado com os movimentos sociais do campo, em particular com o MST, e eu fui um dos coordenadores, ou coordenador principal acadêmico, da disciplina Agroecologia, Território e Promoção da Saúde, que me deu boa base do que atualmente eu sei e que inclusive está fortemente sistematizado num artigo do livro do Renato Maluf, junto com o Jorge Flexor, que foi através da minha articulação com a Ana, com a Cláudia Schmidt, uma outra grande companheira, que eu acabei produzindo esse desafio de produzir um artigo que fala sobre agricultura, saúde coletiva e produção de alimentos, que está disponível na internet, que fala um pouco sobre essa agenda de articulação. Mas eu quero ir direto nas grandes questões para o debate que eu acho que são centrais, para fazer a finalização. Primeiro, é o conceito ampliado de saúde, que sempre foi falado na história da saúde coletiva, mas muito pela pegada, pela perspectiva da determinação social da saúde e da produção das injustiças sociais. Mas eu acho que hoje em dia a gente está cada vez mais, e a saúde e a agroecologia e os movimentos sociais estão nos ensinando que é muito mais do que discutir distribuição de renda, construção de uma sociedade distributiva e políticas distributivas, é reconhecer e respeitar a enorme diversidade de construção de vidas, saberes e culturas, e é entender saúde como dignidade e ecologia como vida, ou saúde como dignidade, como vida, e esse é a nossa grande tarefa desse conceito ampliado. E para isso a gente precisa entender a saúde como ecologia de saberes e um diálogo e contínuos processos de tradução intercultural. Porque, obviamente, uma comunidade indígena, africana, andina, amazônica, moradores de periferias e favelas vão ter vivências, experiências, condições de vida totalmente diferenciadas. Então, a nossa grande questão é como que a gente vai fazer esse processo para entender como constrói práticas de saúde no sistema de saúde dentro das comunidades, educação popular em saúde, saúde no campo, saúde indígena, alimentação saudável, fitoterapia, o que eles chamam de tiques, né? Parece até tique nervoso, né? Mas não é, Roberto Carlos, são as terapias integrativas complementares, que é a homeopatia e tudo isso. A construção, talvez a mensagem mais fundamental, como que a gente ocupa e constrói outra academia. E é para isso, um exercício permanente de desconstrução e reconstrução e formas de convívio, não destruindo, mas valorizando em mecanismos de respeito e adequação a contextos de luta, porque é fundamental a epidemiologia, análise de situações de saúde, estudos sobre a distribuição do câncer, relações de fatores de risco, mas esses saberes científicos eles não podem oprimir e não estabelecer pontes permanentes e diálogos com os sentidos desses saberes em contextos de luta. Temos 5 minutos para fazer a conclusão, com mais elementos para continuar essa conversa. Tá? A determinação social da saúde eu já falei, mas a questão fundamental é a agroecologia é um instrumento fundamental de promoção da saúde. A agroecologia funciona para preservar e produzir articulações com a saúde dos ecossistemas, com a reprodução da vida dos rios.
e que tem um fator sagrado. Aí vem o cientista, eu não vou entrar nesse campo porque o rio é sagrado, a terra é sagrada, e o que a terra pode ter direito se não é gente? Que é quando a Nova Zelândia disse, não, o rio não pode tem direitos porque é sagrado. Aí como é que vai ter direitos? Aí veio o cara do Superior Tribunal lá da Nova Zelândia e disse, ué, a sua empresa é pessoa? A sua companhia, a sua multinacional, a sua corporação, ela não está cheia de direitos? Direitos que inclusive estão destruindo os rios? Como que a gente vai construir uma outra forma de direito e de justiça e de produção de conhecimento e de políticas públicas, porque os rios estão acabando, junto com os epistemicídios que matam indígenas, quilombolas e outras culturas? Então é fundamental ter totalmente claro as linhas de discussão sobre a promoção da saúde. Obviamente a crise ecológica, que cada vez mais nos dizem que é uma grande farsa e mentira, né? O clima, a destruição ambiental e a Amazônia, parece que a gente está vivendo num mundo de total alucinação em relação a certas posições políticas. Agora, para tentar concluir, a gente vai dizer sobre algo que é fundamental da agroecologia. Que a agroecologia, e essa é uma das propostas que nós temos na criação do nosso núcleo, como que a gente vai unir as lutas por saúde e dignidade nos campos e cidades. Como que a gente vai pensar a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. Como que nós vamos recuperar o sentido de comum, que é a origem etimológica de comunicação que já falava Paulo Freire. Como que a gente vai pensar os bens comuns dentro das cidades e nas lutas da proteção ambiental e do meio ambiente equilibrado que está dentro de nossa Constituição. Como que a gente constrói os comuns das economias e do trabalho, a solidária, a do cuidado, a do reconhecimento, a do compartilhamento. Como que a gente amplia sentidos de saúde, de vida, de natureza, de trabalho e de economia e avança nas zonas libertas. Enquanto não nos matarem, temos esse espaço, temos outros espaços, temos os cantos das pessoas que nós amamos, os nossos companheiros de luta, os nossos movimentos, as nossas associações, e como que nesses espaços introduzimos vidas e práticas de produção de saber que exercitem as alternativas emergentes que a gente está construindo. Também o espaço do sofrimento e do cuidado com dignidade. Mas um elemento fundamental para isso é justamente o desafio da interculturalidade, dos espaços de capacidade de comunicação e de ausculta, silêncio, ausculta, fluidez, acolhimento, respiração, integração, cuidado, retiro, luta, ataque, volta, defesa, confraternização, alegria, choro, motivo para chorar. E finalmente, como que nós vamos nos proteger? Como que nós vamos enfrentar as diferentes formas de racismos e de violências que estão acelerando nesse momento? Como que nós vamos enfrentar as manipulações, mentiras e ataques e falar para as pessoas que estão sendo manipuladas do nosso lado, nas nossas famílias, às vezes pessoas de bem que não são fascistas, nas favelas que tem, tudo bem, até grupo atirando para o Bolsonaro no dia do domingo da eleição, nas favelas, grupo de tráfico, numa hora de milícia. Como que a gente vai chegar nessas pessoas? Que Estado poderá resistir nesse momento para proteger o SUS, para proteger os movimentos sociais, para proteger as políticas de agroecologia, para proteger o financiamento das experiências? E como que nós podemos resistir, ocupar e expandir essas experiências nas frestas e zonas mais ou menos libertas da opressão? Acho que esse é o desafio desse encontro. E é isso.